Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Classes abstratas. O que são? Para que servem? Para onde vão? Piadas à parte, classes abstratas funcionam semelhantes a uma interface do Java. São classes, base ou derivadas que predefinem o comportamento de funções a serem criadas. Você pode codificar para que as funções tenham sua definição obrigatória ou somente uma sugestão. É engraçado, mas é a verdade. Vamos codificar uma classe simples e depois vamos complicando ela. Então vamos criar uma classe aqui. Adicionar, nova, a uma classe geral. Então header file primeiro. Choose. Então, se está minúsculo aqui, eu vou te falando. O nome da classe vai ser empregado.h. Eu não consegui aumentar essa letra aqui no Qt Creator. Empregado.h. Vai dar um next. Ele vai te dizer aqui que é para colocar no arquivo. Beleza. Empregado.h. Vamos codificar ela. Vamos usar o container string. Em vídeos anteriores eu tenho falado para você. Se você programa em C++, use comandos e containers do C++. Fica usando strlen, nem7, sharp-pointer desnecessariamente. Você quer usar string? É um container string. Tem vídeos no canal sobre esse container aqui, ele é muito legal e muito útil. Ah, mas eu preciso de performance, então você vai programar em C, não em C++, provavelmente. Ou vai fazer performance naquele ponto que precisa. Também tem um vídeo no canal sobre performance quando é necessário. Então a classe chama empregado. E vamos criar aqui a função pública. Construtor empregado. Empregado. Vamos criar uma função virtual void setNome char asterístico. Eu estou usando a char asterístico que é uma passagem de parâmetro. E vamos já definir a função aqui. Então a palavra virtual indica que a função pode ser redefinida, mas não é obrigatória. Coloquei setNome por convenção. Alguns usam set como prefixos e outros nem acham que isso é obrigatório. Isso aí é só para facilitar o entendimento, tá? Vamos colocar uma outra aqui. Virtual void set profissão char asterístico também. E já está definido aqui no header. Vamos criar umas variáveis privadas. Seria std_string nome, std_string profissão. Então acho que o H está ok. Vamos criar um CPP dele então. Adicionar, novo, search file, empregado.cpp e está aqui criado. Então vamos lá, include empregado.h. Vamos criar construtor aqui. Empregado, não vai ter nada. Eu sempre gosto de criar construtora. E às vezes a destrutora. Mas como é só um exemplo aqui, vamos criar só a construtora. Tô bom. Vamos criar, então já tem uma classe empregada aqui. Vamos criar uma outra classe. Header file. A classe chama analista.h. Essa classe vai ler o empregado.h. Então é class analista. Ela vai derivar de empregado. Aí nós temos aqui a função public, que é só construtora. Eu já vou colocar a inicialização aqui também. Não vou colocar o CPP agora, tá? Então ela já está criada aqui bonitinho. Então a classe analista está aí. Vamos criar agora. Vamos para o main CPP. O main CPP está aqui. Eu só vou usar aqui a classe analista. Por quê? Porque analista está herdando de empregado. Empregado é a classe abstrata, ou que tem funções abstratas. Nós vamos voltar nisso se você estiver confuso. Então, analista, variável analista, setNome, vou colocar Wagner, nome bonito pra caramba, e analista setProfissão, que a profissão desse goiaba é analista. Pode ser engraçado, mas é verdade. Então vamos voltar aqui, ó. Empregado. Ela tem uma função virtual chamada setNome e uma função virtual chamada setProfissão. Tá certo?
A classe analista, ela está herdando de empregado e você pode ver que ela não tem, deixa eu alinhar aqui, e você pode ver que ela não tem nem set nome nem set profissão. Então ela está herdando de empregado, tá certo? Empregado está em uma palavra chamada virtual aqui, quer dizer que ela pode ou não ser redefinida. Então vamos para o main. Então, se você prestou atenção, as funções existem na classe abstrata, que é a empregado, só que elas não fazem nada. Vamos voltar aqui. Elas não estão fazendo nada aqui, ó. Estão definidas e não fazem nada. Vamos executar uma vez, para ver o que acontece. Ah, não fez nada. Pode ver aqui que na saída, ó, não fez nada, não aconteceu nada. Então vamos voltar à classe abstrata e vamos criar as funções de retorno dessas variáveis. Então vamos lá para o empregado.h. Está aqui. O que nós vamos fazer aqui? Aqui embaixo, nós vamos colocar um std string get nome. Get também é uma convenção. Muitos já não gostam mais de usar isso. Nem set nem get, isso é coisa antiga. Eu particularmente sigo o que a empresa diz para seguir. Então, não estou nem aí para isso. Mas se eu for codificar um programa meu, não vai ter get nem set. Fique claro. E vamos agora dar um std string get profissão void que retorna profissão. Estou codificando aqui no header file para ser mais rápido. O certo seria ser no CPP. E vamos aqui no empregado CPP e vamos colocar aqui. Vamos botar aqui no empregado H, vamos arrancar isso aqui. Ó. Vamos definir a função lá no CPP. Agora eu tenho que definir ela no CPP. Então aqui nós vamos lá. Void empregado set nome sharppointer pnome. Eu gosto de colocar p variável de parâmetro por motivos óbvios. ThisNome é igual a pnome. E void empregado set profissão p profissão diz profissão é igual a p profissão. Tá claro? Tá entendido? Vamos voltar no main cpp e vamos colocar stdout nome analista get nome, que foi a função que eu acabei de criar, e std cout profissão analista get profissão, que também acabei de criar. Então aqui eu estou definindo e aqui eu estou pegando, certo? Vamos executar. Eles executaram e me trouxeram o que a classe analista guardou. Lembrando que a classe analista herda uma classe empregado que tem funções virtuais. Muito bem. Vamos definir a função virtual setNome em analista H. Então vamos voltar aqui, ó, empregado H. A função setNome está aqui. For no empregado CPP, você está vendo que a função está aqui, ó, nome. Certo? Por isso que ele conseguiu pegar. A classe analista não tem nada, além da construtora, ela não está fazendo nada. Então vamos agora criar aqui setNome. Sharppointer, pnome. Vamos criar aqui dentro mesmo, tá? Como eu não criei o CPP dele, para ser mais rápido. GetNome igual a pnome. Tá certo? Não é o que está aqui também, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? ThisNome. Se eu for no empregado CPP, tá vendo aqui, ó? ThisNome igual a P. Então na lista tá a mesma coisa aqui, você tá vendo? Vamos compilar para você ver uma coisa. Estou compilando. Ele deu um erro. Por quê? A função setNome, ela é virtual. Vamos botar aqui. Ela é virtual. E pode ser redefinida. Porém, a variável nome é privada. E a classe analista não tem acesso a ela. Então, esse cara aqui, a classe analista não tem acesso, ela é privada. Não pode. Está errado. Então, para que a classe analista possa ter acesso à variável, temos que mudar ela de private para protect. O que protect faz? Quando você tem uma classe que herda da outra e você tem uma variável que ela é protect, significa que a classe que está herdando ela pode ter acesso a essa variável. Então, o empregado aqui está disponibilizando
por causa dessa cláusula protect, essas variáveis para a classe que está herdando ela. Qual a classe está herdando ela? Analista. Analista está herdando empregado. Então agora a variável nome que está como protect na variável empregado, ela está livre para que a classe analista possa utilizá-la. Vamos compilar e executar. Funcionou. Tá vendo? Essa variável nome está na classe empregado. E como ela está como protect, a classe analista tem acesso a ela. É como se ela fosse uma variável pública para quem está herdando essa classe. Só. Se eu for tentar acessar ela via main aqui, eu não vou conseguir, ela vai dar erro. Mas a classe analista consegue acessá-la. Complicado? Se você achou complicado, por favor, volte um pouco o vídeo e dê uma olhada. Então está compilando e está funcionando. Então vamos dar uma parada na codificação e mostrar algumas linhas de pensamento. Vou até baixar aqui. Eu vou ter que dar uma parada na codificação e mostrar algumas linhas de pensamento para você. Por isso que eu diminuí a tela aqui. Algumas pessoas consideram que a classe abstrata não pode ter variáveis, somente funções virtuais. Outros acham que não tem problema. Falando sobre minha experiência com classes abstratas, até onde eu trabalhei com elas, realmente não tinham variáveis, somente as assinaturas de funções. Um exemplo clássico é para banco de dados. Se você tem um sistema que utiliza banco, provavelmente você vai criar uma classe para simplificar o select, o insert, delete e o update. Nesta classe, por exemplo, você terá um comando conectar banco. Para cada banco de dados, você terá uma sequência específica para se conectar e retornar um verdadeiro ou falso se a conexão foi ok. Muito bom. Então já temos uma função que pode ser padrão para qualquer banco de dados, conectar banco. Assim, se você trocar de Oracle para SQL Server ou PostgreSQL, você não mudará nenhum código que utiliza conectar banco, somente irá criar uma classe derivada da abstrata e trocar no projeto, não é isso? Me parece uma mudança pequena, ao invés de ter que alterar todos os códigos que acessam o banco. Ok, agora sobre quem defende ter variáveis na classe abstrata. Os tipos são definidos como padrão, para que você não defina uma string como sharppointer e outra como stdstring, por exemplo. Ou utilize long ao invés de int, e assim por diante. Desta forma, mantenha a uniformidade. Embora você possa redefinir as regras das funções virtuais, suas assinaturas e o tipo que será armazenado será sempre o mesmo. Então, voltando ao código, vamos criar uma outra função virtual solicitando o sexo. Então, vamos para empregado H. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui em cima para ficar tudo separadinho. Virtual void set sexo char, caractere só, igual a 0. E virtual void get void não, né? Virtual char get sexo void igual a 0. Por que está igual a 0 aqui a função virtual? Lembra quando eu disse que uma função poderia ou não ser redefinida? Que é o caso aqui da setNome e setProfissão, que nós vimos lá, que não precisou redefinir ela. Se eu colocar a função virtual igual a 0, que é o sexo e o getSexo aqui, ó, set e o get, significa que é obrigatória a redefinição. Em geral, esse tipo de função virtual já começa sem código. É simplesmente a assinatura de função que você tem que colocar. Seu nome é virtual pura, por isso que tem o igual a 0. Então, coloquei igual a 0 aqui. Se eu compilar, ele está me dizendo aqui, ó, não pode declarar como analista, tem que ser função abstrata. Está dizendo aqui, em outras palavras, ele está dizendo que tem uma função aqui que é obrigatória a ser redefinida. Então, vamos para a analista H. E vamos colocar aqui, vou colocar aqui mesmo, tá? Void set sexo char sexo. Aí, diz sexo é igual a sexo. Eu esqueci de botar aqui um char, né, no empregado. Não vou fazer. Deixa quieto aqui. Vamos fazer diferente. Char get sexo void return diz sexo. Vamos colocar a variável sexo aqui no analista. Então, private char sexo. Pronto. Então, eu tenho aqui no analista duas funções virtuais puras, getSexo e setSexo. Elas não têm corpo de função, porque como é virtual pura, ela tem que ser redefinida em quem está fazendo a herança.
E aqui no analista H, nós estamos redefinindo a função e já aqui mesmo dizendo qual é o tipo de variável que vai ser armazenado. Muito bem. No main CPP, vamos adicionar aqui no final, analista set sexo, igual a M, maiúsculo. E vamos adicionar aqui uma saída. Sexo, caractere, analista get sexo e pula a linha. Parece facinho, vamos executar. Esqueci de botar 2 pontos aqui. Pronto, vamos executar. Olha lá, Wagner, profissão analista e um caractere estranho aqui. O que eu fiz errado? Eu usei o padrão C aqui, né? Desculpa, falha minha. Pronto, de novo. Muito bem. Então, Wagner, analista, é sexo M. Então, olhando a classe empregado H, vamos voltar aqui, tirar a compilação. Se eu criar outra classe chamada desenvolvedor, ou gerente de TI, ou analista júnior, que herde esta classe abstrata empregado.h, todos terão as mesmas funções, e se você colocá-las como virtual pura, que é esse aqui, né, que é igual a zero, virtual igual a zero, a palavra virtual igual a zero, né, que é o que está aqui, todas as funções serão obrigatórias sua redefinição. Ficou claro isso? Os exercícios ficaram simples. Isso aqui eu vou botar depois no GitHub como um exemplo para você, o exemplo final, né, para você ver como é que funciona e fazer alguns testes aqui nele. Então a vantagem da classe virtual é fazer com que as classes que a derivam sejam uniformes em suas funções ou tipos ou no processamento, não importa. Em Java há uma mania, se eu puder chamar assim, de ficar criando classes interfaces, que seriam as nossas abstratas aqui no C++. Para qualquer classe, assim você tem sempre duas classes iguais, uma derivando da outra. Eu não sei se essa abordagem é muito interessante, é meio que uma mania, igual os DTOs no Java. Uma vez precisou de uns DTOs, porque o Java não era tão bom assim, e aí acabou virando uma mania, todo mundo acha que é obrigatório fazer, né? Eu só acho interessante utilizar essa abordagem se realmente o problema pedir essa solução. Caso contrário, é ter esforço agora para um futuro que pode não vir. E fala sério, né? Será que um esforço agora vai diminuir o esforço no futuro indefinido? Deixo essa pergunta para você responder. Espero que você tenha entendido o conceito de abstrato e as funções virtuais. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.